criou o mundo, criou o céu, a terra, as estrelas e o mar. E Deus fez o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E num esforço supremo para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Joaquim Gonçalves, nos traz fé para vencer. Poderia ser possível os gentios fazerem a mesma coisa que fizeram os judeus? Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Na cena do Calvário, irmã Alessandra cantando em momentos do Tabernáculo da Fé. Seguia tristemente só, ninguém a me observar. Curvado ao fardo andava eu e quis desesperar. Queixei-me então a Cristo do mundo a me atrair, e sua voz suave eu pude ouvir. Na senda do Calvário meus pés também cansei, e sob a cruz pesada sem forças me prostrei. Cansado peregrino, a noite chega ao fim. Ó, toma a cruz e segue junto a mim. Do esforço meu por ti, Jesus, às vezes me gabei. Quão grande sacrifício fiz, na senda estreita andei. Deixei fortuna e fama a fim de te seguir, e tua voz suave pude ouvir. Deixei o trono e a glória, deixei do céu a luz, e minhas mãos pregaram sobre o morro de
sigamos, pois, assim. Oh, toma a cruz e segue junto a mim. Deixei o trono e a glória, deixei do céu a luz, e minhas mãos pregaram sobre o morro de cruz. Com tua mão na minha, sigamos, pois, assim. Oh, toma a cruz e segue junto a mim. Poderia ser possível os gentios fazerem a mesma coisa que fizeram os judeus? Ouvintes, é uma triste realidade. Os gentios estão fazendo exatamente o que os judeus fizeram. Exatamente. E de uma forma bastante mais grave, ingrata e até mesmo profana. Porque Deus virou as costas para os judeus, estendendo a graça para os gentios. Isto quer dizer que os gentios receberam um favor imerecido. Mas a pseudociência acerca de Deus não faria outra coisa senão dar cumprimento à doutrina nicolaíta. Começando por tirar o leigo da frente da igreja. O homem que dependia exclusivamente do Espírito Santo para falar a palavra. O que aconteceu exatamente no Pentecostes, na igreja primitiva, e até bastante tempo depois dos apóstolos. Então veja que trilha mais negra, mais cruel, os gentios traçaram para si. Chama-se a trilha da serpente, a trilha da rejeição, a trilha da sedução, a trilha da aquisição. Consequentemente, a trilha da perdição. Agora veja por que Jesus disse que há dois caminhos. Porta larga, o caminho largo, conduzindo à perdição. Exatamente isso. E a porta estreita e o caminho estreito, conduzindo à salvação. Existe um caminho estreito. Ele é paralelo com o largo até um certo ponto. Mas de repente ele se abre para a direita, enquanto que o largo se abre para a esquerda.
E o fim do largo é o lago de fogo. E o fim do caminho estreito é a glória eterna. Como, preste bem atenção, como nem todos os judeus rejeitaram, afinal, houve uma igreja do Senhor Jesus em Jerusalém. E apóstolos como Pedro, mesmo judeus. E crentes judeus no Senhor Jesus Cristo. Muitos deles morreram pelo nome de Jesus. Agora você vê como houve poucos entre os judeus que aceitaram, que receberam a revelação de quem era Jesus. O mesmo acontece com os gentios. O gentio se garba e descansa em ter milhões e milhões de cristãos, entre aspas. Mas poucos são os que entram pelo caminho estreito. Poucos são os que têm a revelação de Deus velado em nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lembrar que Deus enviou fogo, relâmpago, rasgou aquele véu de cima a baixo. O véu foi rasgado. Ninguém poderia fazê-lo. Somente Deus poderia fazê-lo, porque se alguém ousasse fazê-lo, morreria ali mesmo. Jesus morreu. Mas o véu foi rasgado, de alto a baixo. Só que, conforme São Paulo fala, lendo de Moisés, ele diz: quando é lido sobre Moisés, ainda permanece em nosso coração como israelita, como judeu, ou seja, em vossos corações, aquele véu. Veja só, o véu físico foi rasgado lá no santuário, no Santíssimo Lugar, de alto a baixo. O trono de misericórdia ficou à vista. Ficou exposto. Mas o véu do coração, o véu da mente, do espírito religioso deles, não permitiu ver o trono da misericórdia. A maior graça que um homem pode receber em toda a terra é deparar-se com o trono da misericórdia. Aí tivemos, para falar de pessoas marginalizadas da lei, sempre se fala em Maria Madalena, samaritana, ladrão crucificado, Zaqueu. Isso é o que ficou registrado na Bíblia, os poucos que estão registrados. Mas os milhares e milhares e milhares
de perdidos. Aquilo lá é um exemplar apenas. Maria é um exemplar. Samaritana é um exemplar apenas. Zaqueu é um exemplar apenas. Ladrão, crucificado ao lado direito, arrependido, é um exemplar apenas dos milhões de pessoas da mesma condição, vendo o trono da misericórdia, enquanto que a elite religiosa, a santa religião, a religião mãe, seus agentes, seus líderes, continuaram cegos. E o mesmo acontece com os gentios. São Pedro, na sua segunda carta, capítulo 1, falando da estatura do varão perfeito, ele fala exatamente isto: fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. Você vê que nessa pirâmide de virtudes, esses 7 degraus, tem o da ciência, que é o conhecimento. Esse conhecimento é ver, é discernir. O trono da misericórdia, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, nos foi revelada. Ele disse: aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, se não podem ver nada. É porque são cegos. E por isso o trono da misericórdia não lhes é revelado. É nesse sentido que não existe trono de misericórdia para eles. Jesus era o trono, passou entre eles. Você acha que Caifás não tinha alguma doença que Jesus poderia ter curado? Que a mulher de Caifás, o seu filho, a sua netinha, alguém lá de Anás, dos sacerdotes, não poderia receber graça como os demais receberam? Sim, eles poderiam. O trono estava à mercê deles. Eles falaram para aquele ceguinho que enxergou: você foi concebido todo em pecado, agora quer falar para nós, quer nos ensinar a nós? Não, eu não estou ensinando. Eu sei que eu era cego e agora vejo. Esse trono passou aqui e abriu os meus olhos. Se ele não abriu os vossos olhos, eu não tenho culpa. Esse trono chegou. Vê o que é aceitar em vida. Lázaro aceitou a Jesus em vida. Era amigo de Jesus. E esse trono chegou junto ao túmulo de Lázaro. Lázaro não estava suplicando por ressurreição. Lázaro não estava orando. Lázaro não estava chorando. Lázaro não estava exercendo fé nenhuma,
para ser ressuscitado. Ele já havia entrado em estado de putrefação. Tinha 4 dias que ele estava no túmulo. O trono da misericórdia diz assim: Lázaro, sai para fora. Oh, beleza. Desse trono saem relâmpagos, vozes, alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus. É desse trono que sai. 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do verso 13. É desse trono que sai 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 50. É desse trono da misericórdia. Mas eles não puderam ver. E o profeta faz essa pergunta na mensagem O Desvelar de Deus. Poderia ser possível os gentios fazer a mesma coisa que os judeus fizeram? Vamos repetir, infelizmente, os gentios têm estado empedernido, endurecido, e mais do que isso, procurando fazer um serviço para Deus. Procurando fazer um serviço para Deus fora de sua vontade. O gentio quer salvar o mundo. Um evangelho que não é poder de Deus para salvação. O mundo não é para ser salvo. O mundo é para ser queimado. Os filhos de Deus é para saírem antes dele ser queimado. Tem que ter muita bagagem, muita lenha para servir de cinza, de acordo com os últimos capítulos de Isaías. Tem que existir. Os perdidos são perdidos, estarão perdidos. E muitos são os que entram pela porta, pelo caminho da perdição. E poucos são os que entram pela porta, pelo caminho da salvação. Agora, sempre a gente encontra um encorajamento, um motivo de gritar glória a Deus, gritar aleluias, porque você se encontrar entre esses pouquíssimos, que não rejeitaram a graça, que não rejeitaram a mensagem do dia. Bem-aventurados os que não rejeitaram a mensagem de Lutero no seu dia. Bem-aventurados os que não rejeitaram a mensagem de Wesley no seu dia. Bem-aventurados os que não rejeitaram o Pentecostes, os dons espirituais, a era pentecostal. E agora, quem são os bem-aventurados? Senão os que creram na mensagem de Elias, no precursor da segunda vinda de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, dê glória a Deus. Viva feliz, satisfeito. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
Quem foi que fez a linda flor com seu perfume? Quem equipou também de luz o vagalume? Do pequenino será grande estrela no céu a brilhar. São maravilhas infinitas que podemos contemplar. Tudo foi feito com carinho e perfeição. O sol nascendo a cada dia oferece-nos a luz, simbolizando a volta do Filho de Deus, nosso Jesus, o Salvador, o grande autor da criação. Quem fez a lua, o universo, a noite e o dia? Dize onde fica a fonte da sabedoria. Quem fez o rio que serpeia e que corre para o mar? E o mar, enfim, do mar tão lindo que na praia vem quebrar. Em tudo existe equilíbrio e perfeição. O sol nascendo a cada dia oferece-nos a luz, simbolizando a volta do Filho de Deus, nosso Jesus, o Salvador, o grande autor da criação. Quem fez a mim conforme havia planejado, também morreu pagando todo o meu pecado. E a mancha negra que existia de Adão até a cruz, de nossa alma foi tirada e em seu lugar brilhou a luz. Quando venceu a morte na ressurreição, o sol nascendo a cada dia oferece-nos a luz, simbolizando a volta do Filho de Deus, nosso Jesus, o Salvador, o grande autor da criação.